Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 23, o sacerdote Joiada, ele dá uma ordem, e essa ordem que ele dá era que os capitães ali dos batalhões de 100 homens cada batalhão, que eles pegassem ali os escudos e as lanças e as espadas e se preparassem. Agora, o ponto interessante é que esses escudos, lanças, espadas, essas armas estavam ali guardados há muito tempo mesmo. A palavra vai dizer que eles não tinham sido usados desde a época do rei Davi. Ou seja, já tinha se passado algumas gerações, já tinha se passado muito tempo, e aquelas armas, que eram armas de guerra, estavam ali como parte do depósito, talvez empoeiradas, talvez ali já sem fio, sem corte, e sem manutenção, mas estavam ali largadas. Esse texto ele fala conosco porque Deus também tem nos dado armas espirituais. Deus tem colocado à nossa disposição armas que são poderosas para vencer batalhas espirituais. Não tem como você vencer batalha espiritual de outra forma. Uma batalha que se dá no mundo espiritual só pode ser vencida com armas que acessam o mundo espiritual, como jejum, oração, madrugada, clamor, os propósitos com Deus. Então a ordem do sacerdote Joiada aos guerreiros, ali aos capitães de 100, dos batalhões de 100, foi que trouxesse de volta aquilo que há muito tempo tinha sido abandonado, aquilo que há muito tempo tinha sido negligenciado, tinha sido esquecido, para que eles se preparassem, para que eles ali se colocassem aquelas armas, se dispusessem, cada um com aquelas armas e escudos. E olha, irmãos, eu vou falar, a nossa vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida fácil. A gente tem momentos da nossa jornada, da nossa história, em que nós colocamos nos depósitos, nos porões, aquilo que em outro tempo nos trouxe vitórias. Notem os irmãos que a Bíblia vai dizer que aquelas armas foram utilizadas durante o período do rei Davi. E Davi foi um rei extremamente vitorioso nas guerras. Davi foi um rei que ele entrava no campo de batalha e ele saía com a vitória porque a mão do Senhor era sobre ele, porque ele guerreava com o Senhor. Você dificilmente você vai ver porque Davi perdeu a batalha e foram mortos os homens, e você não vai ver isso. Você vai ver Davi vencendo batalhas. Então aquelas armas, elas testemunharam vitórias absurdas, vitórias poderosas. Elas eram símbolos de vitórias poderosas do passado. Mas não podia ser só algo do passado. Às vezes, eu orei tanto por aquilo e aconteceu. Lá atrás eu jejuei tanto, eu madruguei tanto, eu busquei tanto, eu lia tanta palavra. Sim, são símbolos, são armas espirituais, símbolos de vitórias do passado. Na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Mas não pode ser apenas do passado. Não pode ficar guardada, não podem ficar guardadas, escondidas e não serem mais usadas. Enquanto aquelas armas foram usadas, elas serviram como instrumento de livramento, de transformação e de operação da parte do Senhor. Enquanto elas foram usadas. Então é um entendimento que você tem que alcançar, que eu tenho que alcançar, nós devemos alcançar, de que nós não podemos usar as nossas armas em batalhas que em outros momentos, nós fomos vitoriosos com batalhas até maiores porque usamos as armas que o Senhor nos deu. Só que agora você não está usando e você precisa voltar a usar. A ordem do sacerdote Joiada foi uma ordem de urgência, sabe? Ele tinha pressa, ele tinha urgência, era uma prioridade que se voltasse a usar aquelas armas. O escudo falando da proteção que impede com que algo que foi lançado contra, algo que vem como um levante, um dardo, uma seta, uma flecha, o escudo impede
que isso venha ferir, que isso venha causar danos. A espada, a lança, a espada, uma arma de curta distância, uma arma que você consegue vencer o inimigo que está perto, o inimigo que ganhou terreno, o inimigo que se aproximou, que de repente entrou dentro do lar, que de repente entrou na vida financeira, que entrou no casamento, é o inimigo que está perto. Não a pessoa, mas a ação do mal que está perto, é a espada, é a palavra. Já a lança você vence o inimigo que está longe, o inimigo que está distante, o inimigo que está se levantando, né, que está lá nos bastidores, que está às vezes geograficamente em outro lugar, né? Mas elas foram armas assim de operação de Deus, sabe? Armas que foram discutivelmente armas maravilhosas para Davi, mas que foram abandonadas no tempo de Joiada. Quais foram as vitórias que Deus te deu? Lembra delas? Eu lembro das minhas. Quais foram as armas que você usou? Eu também lembro das armas que eu usei. Você lembra, eu sei que você lembra. Chegou a hora de tirar do porão do esquecimento. Chegou a hora de tirar do porão da poeira, né? A poeira do envelhecimento espiritual, a poeira do abandono da fé, a poeira do piloto automático, né? Uma vida cristã sem poder, uma vida cristã sem oração, uma vida cristã sem palavra, uma vida cristã sem jejum. Chegou a hora de rever as armas que estão há muito tempo escanteadas, há muito tempo abandonadas. Joiada sabia que era um tempo de restauração, era um tempo de recomeço. Joiada sabia que esse recomeço, essa restauração, só seria possível se eles estivessem armados. A coisa que a gente vai ver na Bíblia é que todas as vezes que uma grande restauração, todas as vezes que uma grande aliança foi iniciada, toda vez o inimigo também se levantou. O inimigo se levantou com opressão, o inimigo se levantou com dificuldades, o inimigo se levantou com oposição. Então Deus ele tem uma obra de restauração na sua vida, em todas as áreas. Deus quer começar uma obra de reconstrução. Agora, essa obra não pode começar sem as armas espirituais. Joiada sabia, olha, nós estamos aqui fazendo uma reforma espiritual. O mal saiu, a Thalia foi deposta, o rei Joás vai reinar no lugar dela, mas nós precisamos estar preparados, armados, para toda opressão, para todo levante que virá. Faça isso, minha irmã, meu irmão. Você já sabe quais armas. E o melhor, você já sabe como usá-las. A paz de Cristo